Meus amigos, muito bom dia. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal de Estudos Espíritas. Rogamos a Deus que encha o nosso dia de muita paz e de muita alegria. Hoje nós vamos estudar com muito carinho sobre uma virtude que na Palavra dos Espíritos é bela, doce e fraternal. Estou falando aqui, gente, da indulgência. Mas para iniciar o nosso estudo, vamos recordar o que dizia Jesus. Bem-aventurados todos aqueles que são misericordiosos. Então a misericórdia é um conceito amplo que alberga dentro de si a compreensão, o perdão e, sobretudo, a indulgência. Então, quem pratica a indulgência, quem vive a indulgência como virtude, como uma aquisição que já possua, sua vida fica muito mais leve, muito mais feliz e muito mais agradável também. Vamos iniciar também o nosso estudo materializando aqui uma situação. Vamos considerar que nós somos espíritos em evolução. Todos nós que estamos aqui nesse mundo de provas e expiações, aqui estamos porque estamos justamente em início de jornada ascensional. Então é natural que em vários momentos de nossa vida nós cometamos erros, ou no lar, ou no trabalho, onde quer que nós estejamos, é natural sim que nós cometamos alguns erros na nossa jornada. E aí nos perguntamos, quando nós caímos em erro, como gostaríamos de ser tratados nessa situação? Penso que gostaríamos de, quando errarmos, sermos tratados com respeito, com atenção, com carinho e, sobretudo, com muita compreensão. A indulgência é justamente, gente, não escandalizar os erros alheios. A indulgência é sempre amenizar as faltas de nossos irmãos. É não falar mal de ninguém. A indulgência é não censura e, principalmente, a não crítica. Eu fui buscar num autor americano chamado Dale Carnegie uma frase, ou melhor dizendo, uma colocação sobre a crítica que eu achei muito relevante para o nosso estudo, que é justamente o contrário da indulgência. Ele diz assim: a crítica é fútil, porque coloca um homem na defensiva e comumente é perigosa, pois a crítica fere, não resolve o problema e ainda gera ressentimento. Meditemos em cima dessas colocações desse autor americano. A crítica fere, afasta e ainda gera ressentimento. E na nossa pouca condição espiritual, a nossa inclinação normalmente não é para a indulgência, para o respeito, não é? Para a correção fraternal. Normalmente a nossa inclinação é para a crítica e muitas vezes feroz, com o erro e com a queda dos nossos irmãos. Os Espíritos dizem assim: você que critica, será que você realmente está na condição de criticar? Será que mais adiante você não vai cometer um erro ainda pior do que aquele que você critica? E vem essa questão de ordem prática. A crítica, além de não resolver o problema, ela gera muito ressentimento. É preciso a gente atentar para isso. Veja a frase de Confúcio: não se queixe da neve no telhado do vizinho, quando a soleira de sua casa não está limpa.
Normalmente é isso que acontece. Nós nos colocamos como isentos de erros e que o erro só vem dos nossos irmãos. E aí vamos falar também de uma figura muito ilustre, que foi Benjamin Franklin. Ele era jornalista, ele era escritor, ele era um grande estudioso da eletricidade e foi o primeiro embaixador americano na França. E esse homem foi muito festejado. E os estudiosos foram estudando a sua biografia e certa vez perguntaram: qual o segredo, não é, que o senhor foi tão bem sucedido nessa missão diplomática? E ele disse: não falarei mal de nenhum homem, essa é a minha receita. Porque qualquer tolo pode criticar, condenar e queixar-se. Todo tolo faz isso. Mas é preciso ter caráter e autocontrole para ser complacente e saber perdoar. Então veja que esses são homens no mundo como nós e que já tiveram essa compreensão da importância da indulgência em qualquer situação. Esses homens já caminharam um pouco mais que outros e perceberam realmente toda a futilidade da crítica mordaz e feroz. Mas vamos então aqui no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, ouvir a palavra dos espíritos superiores sobre essa doce virtude e fraternal que é a indulgência. Vamos ver a palavra dos espíritos. Espíritas, queremos hoje vos falar da indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas que tão poucos praticam. A indulgência não vê os defeitos alheios, e se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem, e se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar, uma desculpa plausível. A indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim com o cuidado de atenuá-los. Não faz observações chocantes, nem traz censura nos lábios, mas apenas conselhos. Quando criticais, que dedução se deve tirar das vossas palavras? A de que vós, que censurais, não praticastes o que condenais, e veleis, e vereis, e valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando passareis a julgar os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e os vossos atos? Quando fitareis os vossos olhos severos somente sobre vós mesmos? Sede, pois, severos convosco, indulgentes para com os outros. Pensai que vós, que clamais tão alto o erro dos vossos irmãos, talvez tenha cometido faltas mais graves ainda. E aí vem, gente, a sublime sugestão e orientação dos espíritos superiores. Sedes indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma e, sobretudo, corrige, enquanto a crítica e o rigor desalentam, afastam, irritam aqueles que ouvem. Então, meus amigos,
vamos aqui refletir um pouco sobre a orientação dos espíritos superiores. E eu começo por um ponto muito importante na colocação desses espíritos. Quem somos nós para criticar, na medida em que nós também erramos bastante? É como dizem os espíritos, é nos colocarmos acima sempre das pessoas. É ter na nossa jornada os olhos muito vigilantes para os erros alheios. Quando nós deveríamos, na palavra de Santo Agostinho, diariamente nos examinar intimamente, com muita consciência, olhando de frente, como dizem os espíritos, os nossos olhos, principalmente para nossas faltas. O que dizem os espíritos? Quando a gente é indulgente, a gente não se ocupa dos erros alheios. E quando nós descobrimos alguém em queda moral, ou em erros materiais, o que quer que seja, é buscar sempre amenizá-los. Porque qual seria então a nossa proposta? Que aquele irmão não volte a errar. Então não é com a crítica feroz que nós vamos conseguir isso. É sobretudo, como dizem os espíritos, os aconselhando antes de jogar a nossa crítica feroz. Mas vamos lembrar, gente, que não é de um dia para o outro que nós vamos conquistando as virtudes. Os espíritos dizem assim: qualquer virtude precisa ser em nós construída passo a passo. Então, se nós desejamos ser indulgentes, ou seja, ter compreensão pelos erros alheios, saber perdoá-los, saber amenizá-los, sendo indulgentes, a nossa palavra sempre será um conselho velado, mas jamais a crítica feroz e soez. Mas dizem os espíritos, qualquer virtude precisa ser construída em nós, passo a passo. É praticando que nós vamos construindo nos nossos corações as virtudes dos bons. Já tratamos aqui da humildade, que é a maior de todas. E hoje estamos estudando sobre a indulgência. Essa doce e fraternal virtude que tornaria o nosso convívio com as pessoas muito mais agradável. Seria um convívio muito mais feliz, não é? Porque a pessoa que é indulgente, ela é desejada muito por nós que esteja ao nosso lado. Não por ocultar os nossos erros, mas nesse momento, por nos tratar com respeito, com fraternidade e com carinho. Então, se é isso que a gente deseja, que os indulgentes sejam para conosco, é preciso que nós, por nossa vez, também sejamos indulgentes para com os outros. E é assim que nós vamos construindo no plano terreno uma comunidade, uma sociedade mais fraterna, mais amiga, mais justa e mais fraternal. É dessa maneira. É vivenciando essas virtudes que foram exemplificadas pelo Cristo. Para finalizar o nosso estudo, a nossa reflexão, eu trago aqui uma mensagem muito interessante do Espírito André Luiz e que vai nos servir ponto a ponto dentro desse nosso estudo. André Luiz diz assim: não perturbe, tranquilize, não grite, converse, não critique, auxilie, não acuse, ampare, não se irrite, sorria, não fira, balsamize, não condene, abençoe, não exija, sirva,
Não destrua, edifique e não se queixe jamais. Compreenda. Então, meus amigos, ficam aí as nossas reflexões sobre essa virtude tão importante que é a indulgência e que nos traz, nesse momento, o sentido maior quando Cristo dizia: bem-aventurado os que são misericordiosos. Espero em Deus que nosso dia seja realmente cheio de paz e que tenham gostado de mais esse nosso estudo. Peço que se inscrevam em nosso canal. Se gostaram do estudo, deixe o seu joinha, o seu ok. Façam também seus comentários na nossa plataforma, tá certo? E, sobretudo, divulguem, não é? Para os nossos irmãos, para os nossos amigos. Coloquem seus grupos também de estudo em nossas casas espíritas, a fim de que essas mensagens alcancem o máximo dos corações. Que a paz de Jesus nos ampare, nos ilumine hoje e sempre. Muita paz a todos.